A era da ignorância. Falta de pensamento crítico na sociedade moderna. Vivemos naquilo que muitos chamam de era da informação. Nunca antes em toda a história da humanidade, o acesso ao conhecimento esteve tão disponível, rápido e abundante. Um simples clique em um dispositivo conectado à internet pode revelar milhões de páginas sobre praticamente qualquer assunto, desde ciência avançada até curiosidades triviais. No entanto, apesar dessa aparente democratização do saber, cresce a percepção de que a sociedade moderna mergulhou em uma nova era da ignorância. Essa ignorância não é fruto da ausência de dados, mas sim da incapacidade de pensar criticamente diante deles. A abundância de informações, ao invés de iluminar, tem muitas vezes obscurecido, criando confusão, superficialidade e conformismo. A questão central é: por que, em plena modernidade, a maioria das pessoas não desenvolve uma consciência crítica diante da realidade? Ao longo deste ensaio, exploraremos essa problemática em suas múltiplas dimensões, tais como histórica, social, cultural, psicológica e tecnológica. Analisaremos como a educação, os meios de comunicação, as redes sociais, a política, a cultura de consumo e até mesmo os fatores psicológicos contribuem para a manutenção dessa era de ignorância, apesar da fartura de conhecimento. Antes de compreender por que ele falta, precisamos definir o que significa pensar criticamente. O pensamento crítico é a capacidade de analisar informações, questionar premissas, identificar falácias, avaliar fontes, relacionar conceitos e tomar decisões conscientes e fundamentadas. Não se trata apenas de acumular dados, mas de desenvolver um olhar investigativo e reflexivo. Um pensador crítico não aceita uma afirmação sem evidências. Busca compreender diferentes pontos de vista e reconhece que todo conhecimento é provisório, sujeito à revisão. Mais do que respostas prontas, busca perguntas melhores. Na prática, o pensamento crítico exige curiosidade intelectual, interesse genuíno em aprender, ceticismo saudável, não aceitar tudo de imediato, autonomia, não depender apenas da opinião de autoridades, coerência lógica, avaliar argumentos de maneira consistente, humildade intelectual, reconhecer os próprios limites e erros. É justamente essa postura que parece estar ausente em grande parte da sociedade contemporânea. 12. Breve retrospecto histórico. Da ignorância à razão. Na antiguidade, pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles já defendiam a importância do questionamento. Sócrates dizia que uma vida não examinada não merece ser vivida, enfatizando o papel da reflexão crítica. Durante a Idade Média, no entanto, o pensamento crítico foi em grande parte sufocado pela autoridade da Igreja e das tradições. A verdade era ditada de cima para baixo, e a ignorância era cultivada como forma de controle social. O Renascimento e o Iluminismo reacenderam a chama da razão. Filósofos como Descartes, Locke, Voltaire e Kant defenderam a autonomia do pensamento humano e a busca por fundamentos racionais. A ciência moderna, com Galileu e Newton, mostrou como questionar dogmas e investigar a realidade. No século XX, acreditou-se que a educação universal e os meios de comunicação de massa conduziriam a sociedade a um nível cada vez mais alto de consciência crítica. Porém, o que se observa no início do século XXI é uma contradição. Apesar do acesso a escolas, universidades e internet, a ignorância parece ter se transformado em uma nova forma de cultura. A sociedade da informação e a ilusão do saber. A internet trouxe uma promessa de emancipação intelectual. Qualquer pessoa poderia aprender qualquer coisa em poucos minutos. Mas o que aconteceu foi o contrário. Criou-se a ilusão do saber. Ter acesso a informações rápidas não significa compreendê-las. As pessoas confundem o acúmulo de dados com sabedoria. Muitas vezes, o que circula nas redes não é conhecimento validado, mas desinformação, fake news, teorias conspiratórias e conteúdos superficiais. A avalanche de informações gera um fenômeno conhecido como sobrecarga cognitiva. O cérebro humano não consegue processar tudo, e em vez de aprofundar, prefere simplificar, aceitar sem questionar, ou apenas reproduzir opiniões alheias. Essa superficialidade contribui para a alienação. Em vez de leitores atentos, formamos consumidores de manchetes, posts e vídeos curtos. A reflexão cede lugar ao entretenimento instantâneo. O papel da educação na perpetuação da ignorância. Um dos fatores mais graves é o fracasso do modelo educacional. Muitas escolas ainda seguem um sistema baseado na memorização mecânica, voltado para provas e notas, e não no desenvolvimento de pensamento crítico. Ao invés de incentivar o questionamento, a dúvida e a autonomia intelectual, a educação muitas vezes premia a obediência e a repetição de conteúdos prontos. Isso gera indivíduos que sabem reproduzir informações, mas não sabem avaliá-las
ou interpretá-las criticamente. Além disso, há uma desigualdade gritante no acesso à educação de qualidade. Enquanto poucos têm oportunidade de estudar em instituições que incentivam a reflexão, milhões permanecem em sistemas que apenas preparam para o mercado, sem estimular a cidadania e a criticidade. A influência da mídia e da cultura de massas. A mídia moderna, em vez de estimular a reflexão, muitas vezes alimenta a ignorância. O jornalismo, pressionado pela lógica do lucro e da audiência, prioriza escândalos, emoções e superficialidade. O entretenimento se mistura à informação, e a fronteira entre verdade e manipulação se torna nebulosa. As redes sociais, por sua vez, funcionam como bolhas de confirmação. Algoritmos nos mostram apenas aquilo que reforça nossas crenças pré-existentes, isolando-nos do contraditório. Isso diminui o confronto de ideias e fortalece o dogmatismo. A indústria cultural, analisada por filósofos como Adorno e Horkheimer, já denunciava que a cultura de massa serve como mecanismo de controle, anestesiando consciências por meio do consumo acrítico de música, cinema e televisão. Hoje, essa lógica se intensificou nas plataformas digitais. Política e ignorância. Uma combinação perigosa. O pensamento crítico é uma ameaça para sistemas políticos que buscam manter o poder pelo controle da opinião pública. Quanto mais ignorante for a população, mais facilmente será manipulada por discursos populistas, simplificações grosseiras e falsas promessas. A polarização política contemporânea é fruto, em parte, dessa ausência de criticidade. Muitos cidadãos não analisam programas, propostas ou dados concretos, apenas repetem slogans ou atacam adversários, num clima de torcida. A ignorância coletiva abre espaço para líderes autoritários, demagogos e oportunistas, que exploram emoções como medo, raiva e esperança para mobilizar massas sem pensamento crítico. 7. Psicologia da ignorância. Por que preferimos não pensar? Além de fatores sociais, há também razões psicológicas. Pensar criticamente dá trabalho, exige esforço, paciência e disposição para rever convicções. Muitos preferem a zona de conforto cognitiva, aceitar respostas simples e absolutas, mesmo que falsas, em vez de enfrentar a complexidade do real. É o que psicólogos chamam de viés cognitivo, ou seja, a tendência de distorcer a realidade para que se encaixe em nossas crenças prévias. Outro fator é o efeito Dunning-Kruger, que mostra como pessoas menos competentes tendem a superestimar seu próprio conhecimento. A ignorância gera uma falsa sensação de sabedoria. O consumismo e a distração permanente. A sociedade de consumo também contribui para a era da ignorância. Somos constantemente bombardeados por publicidade, modas e tendências que nos incentivam a comprar mais e pensar menos. As empresas lucram com consumidores distraídos, que não questionam a origem dos produtos, as condições de trabalho, o impacto ambiental ou a manipulação de desejos. A lógica é clara. Quanto mais alienado, mais fácil é transformar alguém em mero comprador. A ignorância nesse sentido se torna funcional para o sistema econômico. A tecnologia como aliada e inimiga. A tecnologia não é neutra. Embora possa expandir horizontes, muitas vezes é usada para aprisionar mentes. Plataformas digitais são projetadas para reter a atenção por meio de notificações, recompensas instantâneas e vício comportamental. O usuário se torna refém do fluxo de informações curtas, sem tempo para reflexão profunda. Além disso, a inteligência artificial e os algoritmos criam bolhas informacionais, filtrando conteúdos que reforçam crenças pessoais. Assim, em vez de ampliar a visão de mundo, a tecnologia estreita horizontes. Caminhos para superar a era da ignorância. Apesar do cenário preocupante, existem alternativas. Superar a ignorância exige esforços em várias frentes. Reforma educacional: investir em métodos que incentivem o debate, a pesquisa, o pensamento independente. Educação midiática: ensinar desde cedo a analisar fontes, identificar fake news e reconhecer manipulações. Promoção da leitura: estimular o hábito da leitura profunda, que desenvolve concentração e reflexão. Espaços de diálogo: fomentar debates saudáveis, onde opiniões divergentes possam se encontrar sem violência. Autoconhecimento: desenvolver consciência sobre os próprios vieses e limitações. Uso consciente da tecnologia: aprender a dominar as ferramentas digitais, em vez de ser dominado por elas. A chamada era da ignorância não é marcada pela falta de informações, mas pela falta de criticidade diante delas. Vivemos em um tempo em que todos têm voz, mas poucos têm conteúdo sólido. Em que todos têm acesso a dados, mas poucos sabem analisá-los. A sociedade moderna não pensa criticamente porque foi treinada para consumir, obedecer e reagir, e não para questionar, investigar e compreender. Superar essa situação
exige uma verdadeira revolução cultural e educacional. Precisamos cultivar o espírito socrático, o hábito da dúvida e o compromisso com a verdade. Somente assim será possível transformar a abundância de informações em verdadeira sabedoria e romper com a era da ignorância que ameaça nossa liberdade, nossa democracia e até mesmo nosso futuro como humanidade.